pelas terras da Judeia. Eu vou iniciar hoje com um texto, uma oração de André Luiz que diz o seguinte: meu coração é uma estrela. Meu coração é uma estrela e eu fui criado para o bem e para a luz. Não fui criado para o mal, nem para a corrupção. Não recebi uma alma para transfigurá-la em espectro do lodo. Não fui feito para o vício e a degradação. Meu corpo é santuário sagrado, criado para a exteriorização do amor e da luz. Meus sentimentos são pérolas que não devo dividir com a imundície. Meu pensamento é matéria sutil que devo dirigir para as criações superiores. Minha vontade é a alavanca que deseja meu Deus me proteja no rumo da paz e da glória. Situou-me Ele no mundo para que eu me livre do animal que ainda sou e que não o perpetue em mim. Preparou-me Ele o espírito para a perfeição da angelitude e não para a degradação infamante da forma. Soprou-me na mente o progresso e não o gelo da estagnação. Portanto, estou no mundo em aprendizado e não em escravidão, em busca da luz e não das trevas, forjando a sublimação e não o retrocesso. André Luiz vai exprimir nesse texto: meu coração é uma estrela, mais ou menos o que somos nós? Para que fomos criados? Quantas vezes nas nossas vidas nós paramos por alguns instantes e esquecemos das coisas que acontecem lá fora ou na nossa vida corriqueira do dia a dia, ou dos nossos problemas, e nos voltamos para nós para fazer essa pergunta: quem sou eu? O que faço aqui? Por que esse corpo? Por que essa família? Por que eu moro nessa cidade? Por que eu tenho esse emprego? Dentro da criação do universo infinito, que sou eu nessa imensidão? Quantas vezes nós nos perguntamos e refletimos sobre a nossa condição nessa situação de universo? Muitos dizem que somos frutos de um acidente, de uma explosão, de um acaso, e que daí nós surgimos, que a nossa vida é levada por esse acaso, que não há destino, que não há quem nos guie, que estamos por conta de nós mesmos e que vivemos uma vida levada pelas nossas escolhas, mas que ao final finda esta vida, nada mais nos espera. Há quem diga que somos filhos de um Deus, de um Criador, mas que ainda vê nesse Deus Criador aquele que nos concebeu e nos cobra de uma forma muito severa, porque nos dá uma oportunidade, e muitas vezes nós que estamos vindo após gerações e gerações, já endividados pelos erros das nossas gerações passadas. Então muitos pensam desta forma, e seria não muito diferente dos que pensam na forma do acidente, porque então somos criados para extirpar aquele mal praticado pelos nossos antepassados. E há alguns que dizem que somos filhos de um pai amoroso, que fomos criados, como disse André Luiz, para a luz, que já somos predestinados a sermos bons, já somos predestinados
por esse Pai a sermos seres amorosos, já somos predestinados por este Pai à felicidade. E esse Pai, Ele nos dá um caminho que nós vamos trilhar, muitas vezes mais longo, outras vezes mais curto, mas um caminho que vai sendo construído passo a passo por cada um de nós através das nossas escolhas. Só que escolhas amparadas e escolhas trabalhadas com seres divinos que nos ajudam na nossa caminhada. Muito vemos falar em reforma íntima. O meio espírita fala-se demais. Renovação interior, mudança interior. O que é isso? O que é me renovar interiormente? Por que os espíritas batem tanto nessa tecla? Porque a espiritualidade nos diz sempre: renove-se, mude, transforme. A renovação interior, a reforma íntima, a mudança de propósito, ela só tem sentido para aqueles que, dentro do que nós colocamos, são aqueles que acreditam numa imortalidade de crescimento, não uma imortalidade de estagnação, não de uma mortalidade de uma única oportunidade, de uma oportunidade de processos. E é por isso que nós, espíritas, falamos tanto da possibilidade, da mudança, da transformação. Por isso nós batemos tanto nessa tecla. Por quê? Porque se estamos aqui, nesse instante, neste corpo físico, nesta família, nesta cidade, neste trabalho, com as dores, com as dificuldades, com os processos de doença, com as perdas de seres amados, é porque nós caminhamos até chegarmos neste processo, e este é o processo que vai nos impulsionar para as nossas próximas estadias, para as nossas próximas situações. E a reforma íntima é ela que nos vai conduzir pela nossa melhora. Então nós chamamos este material, é um material feito pela Sociedade Espírita José Domingos Bueno. Nós trocamos material feito para seminários e palestras, e esse é um material interessante que eu queria compartilhar hoje com vocês. Então nós vamos começar com o desafio da renovação interior, perguntando: será que as nossas doenças, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas do dia a dia, será que eles podem ser evitados? Se eu acredito que eu sou fruto de um acaso, eu não tenho muitas escolhas nessas questões de mudança. Mas se eu acredito que eu sou um ser em evolução e em processo, eu também começo a crer que doenças, dores, males e dificuldades, eles podem ser evitados. Eles podem ser evitados num futuro breve. Porque se nós passamos por esses processos, porque são processos de resgate. A dor, as dificuldades, elas são a nossa professora. São situações que vão nos ensinar a sermos pessoas melhores. Porque a nossa escolha não foi a escolha por amor. A nossa escolha foi a escolha pela dor. E através dos nossos erros nós obtivemos e estamos em determinadas situações. Então o nosso próprio desequilíbrio
vai causar as nossas doenças e as nossas dores. Não a punição de Deus. Não aquele Deus que nos julga e diz: você vai ter uma vida assim ou assado, porque você fez isso ou fez aquilo. Nós mesmos passamos pelos nossos processos, resgatando aquilo que nós fizemos. Porque, como disse a leitura, o jugo é leve, a lei ela é certa. Todas as vezes que nós fugimos da lei, nós somos penalizados pelas nossas próprias atitudes. Então, como nós podemos evitar todo esse processo? Então, nós temos, de início, essa questão de mudança de atitude. Essa mudança de atitude, ela só é possível com a vontade de cada um de nós. Não adianta eu, Juliana, querer propor uma mudança de atitude para minha filha. Não adianta eu querer propor uma atitude de mudança para o meu marido. Eu faço lá um projeto de mudança de atitude, entrego para o meu marido e falo assim: ó, aqui, segue isso aqui, que isso aqui, você vai ser perfeito. Ele só vai trabalhar a questão das mudanças de atitude se ele quiser. Então, as nossas vontades, as nossas mudanças, elas são feitas por nós mesmos. O que nós temos ao longo do nosso caminho são auxílios de pessoas, de ideias, da espiritualidade que nos induz, num livro que nós lemos. Então, nós temos ensinamentos que podem nos levar a uma reflexão, e da nossa reflexão nós nos posicionarmos que nós queremos uma mudança de atitude. Porque quando nós estamos em desequilíbrio, nós carregamos em nós sentimentos de egoísmo, ódio, injustiça, desespero. Todas as vezes que nós nos percebermos com esse tipo de sentimento de raiva, sentimento de se voltar sempre o olhar para você mesmo, só para os seus problemas, de ser injusto porque você quer as coisas certas só para você e não importa se o certo também vai ser em extensão para o outro, ou eu me encontro em desespero pelo meu processo de revolta, sentimento de revolta, eu posso ter certeza que esses sentimentos me causam desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele afeta primeiro o meu ser verdadeiro. Qual é o meu ser verdadeiro? O ser espiritual. Porque eu não sou esse corpo. Eu sou a essência, a energia que habita esse corpo, que é o ser espiritual. Então, todas as nossas vibrações levadas a esse tipo de sentimento, a esse estado de ser e de estar, nos leva ao desequilíbrio espiritual. E sempre quando estamos desequilibrados espiritualmente, esse desequilíbrio manifesta-se em doenças, em desajustes do nosso corpo físico. Quem já não ouviu falar que quem sente raiva demais logo está com uma gastrite? Quem é uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito sem paciência, ela tem processos de enxaqueca. Então, os nossos sentimentos ligados a essa zona, eles são sentimentos de desequilíbrio. E isso é que vai gerar as nossas doenças. E posteriormente, também gerar as nossas dificuldades morais. Agora, quando nós estamos com a escolha de sentimentos, que já vai para o lado do equilíbrio, que é a serenidade, nós podemos sofrer. A dor, ela pode nos atacar, mas nós podemos sofrer. Eu digo muito essa palavra com dignidade. Sofrer com dignidade é procurar a serenidade, é afastar o desespero. Justiça e fé. Essas são as leis do Pai. E quando eu caminho nesse tipo de sentimento, eu vou encontrando o meu equilíbrio
que é o aprendizado da cura. Nós ouvimos muito os espíritos dizerem para nós que quando nós estamos em processo de doença, em processo de dor, a cura está acontecendo em nós. Então, sempre quando nós nos vemos em possibilidade de dificuldade, nós temos que perceber que a cura está se manifestando. Só que a cura, ela vai se manifestar se eu permitir que ela se manifeste. Porque de nada me adianta as dificuldades da minha vida se essas dificuldades me fazem ser uma pessoa pior. A possibilidade de cura, ela vem, mas eu retraio essa possibilidade de cura, porque as minhas dificuldades não são vistas como um remédio, mas são vistas como punição. Então é mudar a nossa faixa vibratória diante das dificuldades. É mudar a nossa faixa vibratória de estender o nosso auxílio ao outro que também sofre. E perceber que eu vivo no mundo, não vivo sozinho e não sou só eu que sofro. Todo mundo sofre. Todos passam por problemas. E se eu já me percebi como processo de cura, eu estou muito melhor do que o outro, então eu posso estar em auxílio. Então é por isso que a dor transformada em amor são as bênçãos que nos resgatam dos nossos erros e nos proporcionam a possibilidade da nossa evolução. Agora, a gente diz assim e parece que a gente quer ser melhor, a gente quer ser diferente, né? Mas por que isso é tão difícil? Por que mudar é difícil? Por que ser diferente? Por que ser mais equilibrado? Por que ser mais amoroso, mais caridoso, mais paciente é tão difícil para nós? Primeiro, porque ainda somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. Então nós estamos em processo. Se somos ainda imperfeitos, ainda estamos arraigados de vícios, os nossos vícios morais. Essa não é a nossa segunda encarnação. Nós já tivemos aí 300 encarnações, 400 e olha lá, já tivemos muitas encarnações. Nós já praticamos muitos atos que não fazem parte, não condizem com as leis de Deus. Por isso ainda estamos nesse processo. Então nós temos que perceber que nós trazemos vícios. Quando nós vemos, nós já fazemos. Tem pessoas que dizem assim: ai, a gente nunca sabe o que está dentro de nós. Se passa raiva, a gente explode. A gente sabe o que está dentro de nós. Passa raiva, a gente explode porque aquilo nós ainda trazemos arraigado dentro de nós. Então, isso nós precisamos ter em mente. Nossos pensamentos, nós ainda não aprendemos a dominá-los. Nem sequer buscamos ainda entender qual o poder da força do pensamento. O pensamento é energia pura. Tudo que nós pensamos, ele vibra numa intensidade e tem um poder que nós não imaginamos. E esses pensamentos, essas vibrações, elas são tanto para o lado do bem, da luz, das vibrações positivas, quanto dos pensamentos maus, das energias ainda negativas. Então os pensamentos, eles ainda nos arrastam para as nossas tendências, porque somos espíritos imperfeitos. E nós abrimos a janela para o nosso meio. Nós ainda não nos isolamos de um espaço contaminado para dizer assim: eu vou ser diferente desse espaço. Então, se tem uma rodinha e todo mundo começa a falar mal da colega que não estava ali naquele dia, eu nem gosto muito de falar mal da colega, mas está todo mundo fazendo, eu abro a minha janela,
Eu esqueço de me vigiar, eu esqueço de me censurar, e quando eu vejo, eu estou ali no meio da rodinha falando também. Então, muitas vezes, nós nos entregamos ao nosso meio sem perceber que esse meio não está nos conduzindo num caminho adequado. Então, nós vamos sendo levados pelas tendências. Nós somos levados pela tendência que aparece nos meios televisivos e tudo mais, ditando o que é moda, o que é comportamento, como nós devemos falar, vestir, agir, ser, comer e ter. Então nós vamos incutindo esse meio em nós e as pessoas vão dizendo assim, ó, para você ser feliz, você tem que ter aquele carro. E toda propaganda de carro vai te estimular mais ainda. Então você acha que você tem que passar a sua vida para adquirir aquele bem material, porque é aquilo que te faz feliz. Isso é abrir a janela do meio, sem se voltar para o seu eu interior e se perceber enquanto ser espiritual, que tem outras necessidades. Então esse desafio, ele não é fácil, ele é muito difícil, porque nós temos que nos policiar e pensar o tempo todo. Rever as nossas posições enquanto espíritos imperfeitos, está sempre tentando controlar os nossos pensamentos e tentar não abrir a janela do meio para que nós estejamos junto daquilo que não é adequado. Então, como nós vamos vencer este desafio? Como toda conquista, como tudo que nós queremos, nós precisamos ter planos e metas para a gente chegar aos seres conscientes daquilo que nós desejamos. E a renovação é sinônimo de reforma ou mudança. Então nós não nos renovamos se nós não trazemos a mudança para nós, a nossa mudança de comportamento. E mudar não é só por mudar. Não é mudar para atender circunstância. Não é para adequar aquela situação de trabalho, não é para adequar aquela situação da minha casa. É mudar porque eu vou mudar, porque isso não é mudança, porque isso é temporário. A qualquer coisa que nos acontece, nós vamos voltar com as mesmas tendências de hoje. Então não é esse tipo de mudança que nós dizemos. Mas é uma mudança que a gente chama de processo contínuo, que é a nossa evolução espiritual. Então, reforma íntima, renovação interior, ela é processo. Ninguém espere sair daqui hoje dizendo amanhã eu vou ser uma pessoa 10 e que vai conseguir. Tudo são processos. Por isso que a gente tem que ter planos e metas. Hoje eu consigo isso, amanhã eu consigo aquilo. Precisamos mudar, mas a mudança ela é feita em processo. Então nós temos aí 3 formas, um plano, pensando em 3 máximas. Então como é que a gente poderia fazer isso? Primeiro pegando a máxima de Cristo, que diz orai e vigiai. Então nossos atos, eles são reflexos dos nossos pensamentos. Eu disse, o pensamento é poderoso, ele é uma energia que nos envolve. Então, nós precisamos observar os nossos pensamentos para a gente mudar os nossos atos, que são reflexos desse tipo de pensamento. Todos os ambientes têm uma atmosfera formada pelos repetidos pensamentos dos seus mais assíduos, adequamos a eles. Às vezes nós estamos insatisfeitos com a nossa vida, mas nós não percebemos que nós temos a vida que nós queremos ter. Nós temos a vida que nós vibramos e desejamos para nós. Porque todas as vezes que nós queremos uma outra vida, nós queremos um outro processo, nós queremos um outro caminho, nós vibramos com vontade, nós mudamos. Então a gente tem que ver que o nosso ambiente, ele é formado por aquilo que exala de nós e exala daqueles que estão à nossa volta. Os hábitos que cultivamos ou os lugares que frequentamos, embora seja de nossa predileção, nem sempre são saudáveis. Então às vezes eu me sinto bem em algum ambiente, mas eu tenho que pensar que ali não é saudável. Se eu me sinto bem naquele ambiente que não é saudável, eu não tenho hábitos saudáveis. Eu não estou bem.
Eu preciso repensar o meu gosto. Ah, mas eu gosto. Eu gosto de sentar num barzinho 5 dias por semana, porque é um ambiente que eu gosto de estar ali. Não é saudável. Então eu preciso repensar. Jesus recomendou a vigilância e a oração para que não caíssemos em tentação. Se selecionarmos nossas companhias e ambientes, estaremos selecionando nossa companhia espiritual, que exerce influência em nosso progresso espiritual. O que acontece com os processos de obsessão? A obsessão, ela é tratada em forma de obsessão nas casas espíritas, com a oração, com toda aquela organização que se tem. Mas todas as vezes que a gente vai iniciar um processo de desobsessão, a gente diz para a pessoa: a primeira pessoa que precisa começar o processo é você mesmo. É autodesobsessão. Porque não adianta a gente conversar com aquele espírito, aquele companheiro que está do seu lado. Pedir pelo perdão, pedir pela separação, pela melhora, dizer, e você sai daqui e você faz todas as coisas erradas que você fazia antes. Então você atrai a companhia toda de volta. Então muitas vezes eles vão e são atraídos por nós mesmos, pela nossa energia de pensamento. Então, isso não há dúvida, nós temos as companhias materiais e espirituais que nós queremos ter pelo nosso comportamento e pelo nosso pensamento. É faixa vibratória, é atração. Muitas vezes a espiritualidade superior, ela quer nos auxiliar e não consegue porque a nossa faixa vibratória está baixa demais. Eles não conseguem nos incluir no bom caminho. Então nós precisamos vigiar e orar nesse sentido. Reconhecer e corrigir. Então temos que ter a humildade para reconhecermos os nossos erros, para dizer que a gente ainda é errado em muita coisa, que a gente precisa se melhorar, porque às vezes nós somos levados pelo orgulho e achamos que nós somos criaturas perfeitas e que todos os erros se encontram nas outras pessoas, os problemas se encontram em todos os meus familiares, mas nunca está em mim. Devemos identificar nossos defeitos com naturalidade e sem exagero, para não resultar em sentimento de culpa. É entendermos que somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. E os nossos erros não são para nos trazer sentimento de culpa. O reconhecimento dos nossos erros são para nos trazer possibilidade de transformação. Eu só transformo aquilo que eu reconheço que não está bem. Não é para ficar culpado, sofrendo, passar por processos de depressão, se isolar de todas as pessoas, se achando que você é a pior criatura do mundo. Jesus disse: amai a você, depois amai os outros, né? Porque quando ele diz do maior mandamento, amarás teu Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, para eu ter a comparação de ti mesmo, eu preciso aprender a me amar. Então esse processo de culpa não é nada interessante para nós. E às vezes o tempo pode ser pequeno para corrigirmos nossos erros. Nós temos que pensar na reencarnação como oportunidade para a reparação de equívocos. E perceber que eu preciso sair daqui da melhor forma que eu puder. Isso não quer dizer que eu vou sair dessa encarnação um espírito puro e perfeito. Eu já vou desencarnar e vou ser assim, igualzinho o Dr. Bezerra de Menezes, ser recebido por Maria de Nazaré. Nós estamos em processo. Nós vamos sair e vamos ser recebidos com entusiasmo daquela espiritualidade bondosa que nos acompanha, porque nós conseguimos vencer muitas coisas, muitos vícios. Mas nós ainda não vamos ser perfeitos. E isso nos ajuda se nós estabelecemos essa meta. E a gente vai passar para o último tópico, o nosso tempo está estourado, que é de se amar e de se instruir. Porque somos eternos aprendizes e devemos sempre ter o interesse pela busca do conhecimento e da verdade. Jesus diz: conheceis a verdade vos libertará. Nós só vamos ter a força necessária para os nossos processos de mudança quando nós realmente adentrarmos a verdade.
E a verdade, ela é um processo de conhecimento. E esse processo de conhecimento exige de nós estudo. Então, os estudos, eles são necessários para conhecermos os caminhos que nós vamos trilhar. Então, que a renovação interior não é uma conquista gratuita ou resultado apenas da vontade. Ela é um grande desafio, possível de ser atingido por cada um de nós que estamos aqui, se nós tivermos determinação e perseverança. Persistir sempre. Não conseguiu hoje, vou conseguir amanhã. Não consegui amanhã, vou conseguir depois amanhã. Persistir nas nossas metas e nos nossos objetivos para tentemos nos lapidar continuamente a fim de transformar a pedra bruta que somos nós em espíritos maravilhosos da criação do nosso Pai. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Pelas terras da Judéia.